Boa noite, gente. Boa noite. Vamos esperar as pessoas irem entrando. Boa noite, Sônia, Dione, Fátima. Boa noite a todo mundo. Hoje o JF Convida vai bater um papo com a doutora Letícia Rosa. A gente vai falar um pouquinho sobre outros efeitos colaterais da pandemia que não as crises econômicas de saúde pública. Alguns pesquisadores de duas universidades americanas e uma alemã escreveram um artigo sobre os efeitos da pandemia no mercado de trabalho para as mulheres com relação à equidade mulheres e homens. E eles concluíram que a curto prazo as mulheres vão ser prejudicadas, mas que a longo prazo isso pode ser benéfico em termos de equidade. Então a gente vai chamar a doutora Letícia. Vamos ver se a doutora Letícia já chegou aqui. Boa noite, Michele, Carolina. Vamos lá. Vamos entrar. Eu acho que a doutora Letícia ainda. Boa noite, Andressa, doutora Letícia. Olá, boa noite. Boa noite, tá me ouvindo bem? Eu tô bem, Letícia. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo um pouco travado, tá picando um pouquinho. Esse pessoal Mas aí, que tá achando do som? Eu vou tentar colocar o fone, porque às vezes o fone ele me joga aqui no chão do o celular. Espera aí, vamos lá. tem muita gente entrando também, pode ser isso. Vamos ver se melhora. Melhorou? Você acha que Melhorou, melhorou? Melhorou? melhorou, melhorou. Então vamos lá. Letícia, na introdução eu falei um pouquinho sobre uma pesquisa e eu vou repetir, porque eu acho que você ainda não estava online. Não. Mas antes de tudo, eu queria que você falasse, se apresentasse. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer a você e a Dione pelo convite. Fico muito feliz de estar nesse projeto Jurídico Feminino Convida. Desde o minuto que eu conheci vocês, para mim foi assim, amor à primeira vista. Acho muito bacana e incentivo muito o projeto. Acho que é muito mais que um coletivo de advogadas, né? Passou a ser aí uma filosofia de vida, a gente incentivar a sororidade entre a classe de advogadas, mas também acaba que nós, enquanto mulheres, né, divulgamos o jurídico feminino, porque toda mulher precisa se unir, né? Então, Com gostaria de certeza. agradecer a vocês e também para o pessoal que está assistindo. Vamos lá. Letícia, eu falei aqui no início, falando que a gente ia falar um pouquinho sobre outros efeitos da pandemia que não as crises econômicas, de saúde pública. E falei que alguns pesquisadores, né, de universidades americanas e uma alemã escreveram um artigo debatendo a questão dos efeitos dessa pandemia, né, do mundo pós-pandemia, no mercado de trabalho, na equidade no mercado de trabalho entre homens e mulheres. A gente sabe que o mundo não vai ser mais o mesmo, né? Não tem jeito, né? Eu acho que o corona foi um acelerador do tempo. As coisas que iam acontecer daqui a décadas, talvez, né? Uma década, sei lá,
elas foram antecipadas, né? Da conclusão desse artigo, esses pesquisadores, eles dizem que a curto prazo a mulher vai ser prejudicada no mercado de trabalho, mas eles entendem que a longo prazo isso vai ajudar na questão da equidade, né, da participação da mulher no mercado de trabalho. Eu queria que você me falasse a sua opinião e o que vai mudar na vida das mulheres que trabalham fora, mães, como é que isso vai repercutir, Letícia? É até uma visão muito interessante, sabe, Monique? É bom da gente discutir, porque é justamente a diversidade de pensamentos que a gente consegue observar aí como que a sociedade está interpretando. A meu ver, essa situação que foi antecipada com a pandemia e, via de regra, quase todo mundo está em casa, são as exceções aí, isso já demonstrou para a gente como que a mulher está se portando diante das tarefas domésticas e das tarefas empresariais. E a grande realidade que a gente vislumbra, inclusive são dados estatísticos também, estão sendo colhidos aí na América Latina, justamente uma atribuição maior dos afazeres domésticos, cuidados com os filhos, para a mulher, né? Foi até o IBGE que acho que constatou que 73% do tempo que a mulher destina para atividade doméstica, isso em comparação ao homem, claro. Então, assim, meu ponto de vista é que talvez não seja tão favorável em relação à equidade aí nesse sentido, não. Eu tenho minhas ressalvas. Você acha que a longo prazo a gente não pode ter um efeito positivo? A meu ver, pelo que eu vi nesses 2 meses que nós estamos em casa e pelos dados, pelos relatos, eu até fiz uma enquete aqui no meu Stories para ver o que o pessoal que me seguia falava. O que eu vejo é que a mulher, ela pode ter um prejuízo. Por quê? Uma vez que ela se dedica aí às atividades domésticas, além das atividades do trabalho, se o empregador, na hora de fazer a admissão, fizer como tal já acontece atualmente, e agir realmente com preconceito na hora de contratar mão de obra feminina, e ele pensar por essa perspectiva que a mulher em casa vai estar cuidando do marido, dos pais, do filho, da louça, não sei se isso vai favorecer no futuro. Posso estar enganada, sou até assim um pouco mais antiquada, mas infelizmente eu acho isso, sabe? Eu acho que a conclusão que eles chegaram é onde a gente vai entrar agora nessa questão desse assunto. Porque como a vida está, em regra, já querendo voltar à normalidade, o mercado de trabalho aos poucos já tá voltando e as escolas, a princípio, não vão voltar, a mulher, como ela sempre, né, sempre teve esse acúmulo de funções, é a profissional, é a mãe, a dona de casa, só que ela conta com um apoio sempre, né, da escola, da creche, dos pais, né, os avós da criança. E nesse momento, ela não tem esse apoio, né? Nem dos avós, por causa da questão da pandemia, nem da escola e nem da creche, que, pelo menos pelo que se está sinalizando aí, vão demorar um pouquinho. Isso quer dizer que vai ter que ter uma negociação aí com esse empregador, não é isso? Para que o empregador vai ter que ser sensível nesse momento, para que ela consiga colocar tudo no devido lugar. Só que a gente sabe que não vai ser muitas vezes ela sozinha, né? O que a gente espera é que esse empregador, não só da mulher, mas como do homem, seja sensível nesse momento.
Mas eu entendo que os pesquisadores quiseram dizer que futuramente, em função dessa flexibilização que deve acontecer nesse momento, isso deve gerar uma participação maior da mulher lá, porque não vai acontecer nesse primeiro momento, mas que talvez no futuro isso possa acontecer. Aí a gente entra na questão, Letícia, do trabalho, né? Do home office, desse teletrabalho, essa novidade que veio com a reforma trabalhista. Como funciona? O que está acontecendo nesse momento? É o teletrabalho ou não é? Isso precisa de um aditivo contratual? Não precisa? Como que essa mulher vai ter que se portar diante desse empregador para poder consertar, ajeitar a vida dela para poder voltar para o mercado de trabalho, né? Pois é, tem inclusive uma pesquisa que fala que tem 30% das empresas que depois desse período de pandemia vai querer permanecer com o trabalho remoto. E aí que surge geralmente esse impasse, porque muitas pessoas entendem que o home office é teletrabalho, e nem todo home office é teletrabalho. O teletrabalho, esse que você estava falando, que veio com a reforma trabalhista, justamente veio para poder regularizar uma situação, mas de acordo com trabalhadores que mexem com meios telemáticos e tecnológicos. Por exemplo, uma empregada, mulher, que é uma costureira e está trabalhando em casa, ela não usa meios tecnológicos nem meios telemáticos, né? Ela está em home office, então não é teletrabalho. Então eu acho que vai gerar um certo... Tá dando uma travada no som. Vai precisar muito de que os empregados e os empregadores tentem ajustar como é que o contrato de trabalho vai ficar depois. Porque o teletrabalho, ele dispõe, né, no artigo 75B ou D, salvo engano, da CLT, que precisa de um acordo, que precisa ser mútuo, dispõe sobre todos os equipamentos que vão ser adquiridos, responsabilidade de quem, mas precisa de ser o trabalho desenvolvido aí por meios tecnológicos ou telemáticos. E a mulher que trabalha em home office, como que vai ser? Vai ser flexibilizado? Será que ela vai trabalhar alguns dias em home office e outros dias em casa? Justamente porque a gente está vivendo um momento agora sem precedentes, mas e depois, se isso permanecer? Já que ela vai poder contar com a ajuda de outras pessoas, terceirizar o serviço doméstico, isso também pode ser aí um objeto de vantagem para ela na hora de negociar com o empregador. A gente sabe que o home office ele não tem uma previsão, né, clara na legislação, não é isso? E a gente sabe também que o home office, diferente do teletrabalho, ele gera, né, hora extra, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Adicional noturno, que não é uma coisa de interesse do empregador, obviamente, né? Então, essa mulher que não trabalha por meios tecnológicos e tal, o que essa mulher, qual vai ser o papel dela? O que ela precisa? O que ela pode propor? Porque, assim, vai ter que se chegar num acordo, né? Porque tem profissões, inclusive, que são tipicamente de mulheres. Como é que vai ficar esse mercado, né? Sem essas mulheres? Pois esses pontos aí que você ressaltou, exatamente. Essa que é a grande preocupação, principalmente das empresas, né? Porque uma vez que não tem o aditivo contratual e não se enquadra em teletrabalho, é home office apenas, não tem aí a necessidade de fazer o controle de jornada, né? Só se tiver em home office e não for teletrabalho. E aí? Vai ter que ter uma fiscalização maior. Tem a suscetibilidade de também haver horas em excesso, trabalho extraordinário de uma forma assim absurda, e é o que muitas pessoas estão relatando, que elas estão ficando assim, tempo à disposição da empresa quase que 24 horas, porque é WhatsApp, é ligação, é videoconferência. E aí, como é que vai regularizar isso? Como é que vai ser fiscalizado? E isso precisa ficar muito bem ajustado, porque não pode ser nem prejudicial ao empregador, para que não gere horas extras, né, para que ele não pague,
e que ele também haja com consciência de não exigir além do período, né, básico ali das 8 horas de trabalho. A Dione está falando aqui, na verdade, vários comentários. Aqui o da Dione, o homem foi para o home office sem se preocupar com nada de casa. Eles, na maioria, ficam focados só no trabalho, né? E ela falou também que não é só responsabilidade da mãe, né? Os pais também têm essa responsabilidade, tanto no trabalho doméstico quanto na atenção aos filhos nesse momento, né? Além do trabalho de cada um. E vamos lá. Vocês acreditam, Alexandra, vocês acreditam que o desemprego alcançará mais as mulheres do que os homens? Vou dar minha opinião aqui, Monique. Eu acho que sim, porque assim, o cenário que a gente vê antes da pandemia já é um cenário que discrimina muito as mulheres. Seja pelos direitos aí que o empregador teme, né? Por exemplo, quando a mulher está grávida, ela vai ter direito à estabilidade, licença, não vai poder ficar em lugar insalubre. Então tem todas essas questões, sem considerar, né, os pensamentos machistas, de que a mulher vai estar com TPM, a mulher tem que cuidar do marido, da casa. Então eles entendem que profissionalmente a mulher tem uma dedicação diferenciada da do homem. E assim, por mais absurdo que pareça, também isso é dado estatístico do IBGE, homens e mulheres que ocupam idênticos cargos, eles têm diferença salarial, mesmo a mulher tendo maior escolaridade. A diferença chega a ser 20%. O homem recebe 20% mais do que a mulher que ocupa a mesma. Os homens têm a preferência dos empregadores na hora de fazer a contratação. Então, eu acho que, assim, pelo menos meu ponto de vista, é que, considerando todos esses fatores de que, infelizmente, os empregadores têm esse preconceito, quando pensarem que o trabalho vai ser remoto, vão entender que a mulher vai estar se dedicando à família e à casa e talvez deixaria o emprego de lado. Então, acho que tem chance sim, viu, Alexandra? Aí a sua opinião, Monique? Eu acho que com certeza. Porque por mais que a gente tente, é claro que isso não interfere na produtividade da mulher. Mas acaba que sempre determinadas responsabilidades recaem mais sobre a mulher mesmo, não tem jeito, né? A gente está vendo agora, a pandemia é um exemplo disso. Por mais que os homens dividam essas responsabilidades extras que estão surgindo nesse momento, é uma coisa cultural mesmo, a mulher se sente responsável por aquilo. Eu fico assim, eu fico determinando o meu tempo para fazer coisas de casa, para fazer coisa do trabalho, para estudar após e tal. Aí eu estou sentadinha aqui trabalhando e tal, quando eu olho para o chão, aí eu vejo que eu tenho cachorro, aí vejo aquele monte de pelo voando, eu falei, não dou conta. Pergunta se o marido vê, ele não enxerga aquilo, mas aquilo vira um monstro, sabe? Eu acho que não tem jeito, a gente se dedica mais. E eu acho que, infelizmente, a gente vai ter a curto prazo aí uma situação bem complicada para as mulheres, sim, sabe? Mas eu acho que é nesse momento que eu acho que daí que vem o raciocínio, a conclusão dos pesquisadores. Pode ser um momento de virar a chave. Né, de virar essa chave da mulher, como as empresas agora estão tendo uma experiência diferente, eu acho até a própria legislação vai ter que se adequar a esse momento que a gente está vivendo, porque a gente viu que o teletrabalho, na maioria dos casos, hoje, ele não atende. Né? O home office não atende também porque ele traz uma série de responsabilidade, né, trabalhista que o empregador não vai querer arcar. Então, a gente ficou meio aí no limbo. Como é que vai ser tratada legalmente a situação dessa mulher agora?
essa flexibilização desse horário, né, do comparecimento na empresa ou não. Eu acho que todo mundo vai ter que se adequar, né? O empregador, as mulheres, os maridos, o empregador da mulher e do marido. E a legislação vai ter que arrumar uma forma, uma solução para que isso tudo não prejudique nem tanto um lado, nem tanto o outro. Mas, infelizmente, eu acho que vai ter um desemprego aí grande. A Dione falou aqui, a previsão das escolas voltarem é só julho ou agosto. Como é que fica até lá? Pois é, e esse vai ser o ponto, né? Porque vai ter muita gente retomando o trabalho, inclusive aqui em Belo Horizonte, dia 25 já vai estar todo mundo, assim, autorizado, né? Tá tendo um rodízio, mas dia 25 a previsão que eu vi que o Calil tá querendo voltar à normalidade é em meados de 25. Ou seja, as escolas vão ser retardatárias aí. Vai ter que ter um cuidado maior para ver como é que vai ser feito. Não, realmente, assim, principalmente com quem tem filho, é a preocupação do momento. Vai deixar com quem? Com os avós, que são um grupo de risco? Vai chamar o doméstico, que às vezes tem que pegar uma lotação, alguma coisa, vai expor o risco em casa? Como é que vai ser feito? Eu acredito que muitas mães nesse momento vão ter aí postergado as medidas que foram adotadas em razão da pandemia, né? Que a gente teve aí a autorização pela medida provisória 927, então eu acredito que deva permanecer. Pelo menos assim, bom senso deveria ser esse, né? Espero que os empregadores nesse momento, eles posterguem aí. Mas o que você acha? A retomar as atividades. O que você acha, então, esse bom senso que os empregadores deveriam postergar? Repete para mim. E manter as mulheres, as mães, né, em home office, ainda que já seja autorizado retomar as atividades em casa. Porque realmente não tem o que se fazer. Eu até vi uma decisão muito interessante que teve, salvo engano foi no Distrito Federal, que teve uma mãe que foi dispensada porque ela estava ficando em casa com os filhos e ela também tinha pais que eram do grupo de risco. E aí a justiça determinou a reintegração dessa funcionária. Então, por isso que eu acho que tem que zelar muito pelo bom senso, porque a justiça, pelo menos essa decisão em si, depois eu posso até compartilhar, acho que eu conversei um pouquinho com a Dione sobre isso, a justiça, ela tá sendo um pouco razoável, não tá sendo assim, muito tendenciosa a empresa nesse momento, não. Que é a hora da gente ser solidário mesmo, né? A Dione tá falando que não são só as mulheres, não, que isso também tem que acontecer com os homens. Sim. Essa flexibilização aí. Sim, eu concordo. Eu até acho, assim, que vai ser complicado dois empregados negociarem com dois empregadores. Vai acabar que a família vai tentar se entender, porque já tá difícil de manter o emprego, justamente porque as empresas, elas estão mais rígidas, né? Então, na hora de você negociar dois contratos de trabalho com dois empregadores, isso pode sujeitar um risco maior. Mas eu concordo, né? Por que a mulher que tem que tentar negociar? O homem também deveria tentar ficar em casa. Eu conheço um homem só que está em casa cuidando dos filhos, assim, nesse período de pandemia. Então, poucos. Pois é. Aqui, fica a Melissa também. A Melissa falou aqui, ó. As mulheres estão sendo sacrificadas no home office. Ah, meu Deus, sumiu aqui, peraí. Porque a demanda do serviço aumentou e acumulou com as atividades de casa, criação dos filhos, vida profissional, as mulheres assoberbadas. Aí a Fabiana, minha comadre linda de Brasília, ela está concordando com a Melissa que a demanda aumentou para a mulher e acaba somando todas as responsabilidades. E a Dione está perguntando se não há previsão como o home office pode ser feito. Eu até vi um comentário aqui da Dirlene falando isso também, que essa situação da mulher estar mais sobrecarregada que o homem pode até gerar instabilidade emocional. Então isso também pode acarretar no futuro um prejuízo em relação à contratação,
Porque o homem, os empregadores vão pensar, poxa, a mulher, né, tá em fadiga, vai precisar ficar afastada, licença, enfim. Também isso é uma realidade que pode acontecer. Voltando à pergunta aqui da Dione, só cortando para subir ali um pouquinho. Então, o teletrabalho ele tem previsão na CLT. Está no artigo 75B ou 75D. Só que o teletrabalho ele vem para poder regularizar. É B. A Melissa colocou. É B. B. B de bola. B, para poder regularizar as relações de trabalho que não possam ser, que sejam externas, né, que não sejam na empresa, mas que utilizem aí meios tecnológicos ou meios telemáticos. Aí, ok. Tem aí a previsão no artigo 62, inciso 3º da CLT, que fala que não precisa de controlar a jornada. Então, vai fazer um aditivo, vai ter o consenso aí de empregado, empregador, vão fazer um contrato bonitinho, falando, né, quem é que vai arcar com as despesas em relação a manutenção, fornecimento de estrutura para poder desempenhar aquele trabalho, tudo vai estar bonitinho no contrato. Inclusive, tem a determinação... Pois não, pode falar. Não, conclui. Em relação às medidas de segurança e saúde, né? Já que não vai ter a fiscalização ali em relação à ergonometria do funcionário e tal. Então, isso tudo já tem a regularização na CLT. Agora, o home office, que é aquele trabalho que não se enquadra, como a gente falou no começo, em teletrabalho, que é, por exemplo, aquele exemplo que eu dei que é da costureira, o trabalho dela é manual, eu acredito que deva ser realizado um acordo para poder dispor sobre como vai ser implantado o home office. Isso a gente está falando depois da pandemia, claro. Vai ter que colocar o horário de trabalho. Aí era a minha pergunta. O que pode ser feito isso? Isso pode ser feito individualmente, cada trabalhador com o seu empregado, faz-se por meio de um aditivo contratual, como é que é? Sim, hoje em dia a gente tem aí a prevalência do negociado sobre o legislado, né? Veio com muita força depois da reforma trabalhista. Então, é claro, né? Observando os limites constitucionais, pode haver a negociação entre empregado e empregador para poder dispor sobre a forma que o contrato vai se dar. Eu não estou vendo a Monique, vocês estão vendo ela aí? Será que Ai, caiu? meu Deus, peraí. Peraí que eu não... Peraí um pouquinho. Que eu fiz uma bobagem aqui. Eu virei a câmera. Estou vendo a Melissa aqui falando que de forma unilateral pela empresa, a transição do presencial para o home office tem que garantir um prazo de 15 dias para a transição. Isso é feito quando a modalidade em teletrabalho, ela é convertida. A empresa precisa que ele trabalhe em company de novo. Então, ele avisa em 15 dias, o funcionário tem que voltar. Aí é feito de forma unilateral. Pois é, mas aí, nesse caso que a gente falou do trabalho da mulher, não se encaixar no teletrabalho, o que poderia ser feito legalmente para não prejudicar um nem outro? Como eu falei, acho que assim, o acordo individual pode ser aí entabulado entre empresa e empregador, empregado e empresa, porque hoje, com a reforma trabalhista, a gente tem a prevalência do negociado sobre o legislado. Então, eu posso negociar e transigir com limites constitucionais, tem dispositivos expressos, artigo 611-A da CLT, que tem o rol do que pode ser transigido. E aí eu acho que o mais interessante no momento, né, pós-pandemia aí, é fazer um acordo para poder ver como é que vai ficar o trabalho depois. Caso, né, realmente tenha essa tendência que a gente está estudando que pode acontecer, e a perspectiva da mulher vai ser nesse contexto que a gente está abordando. Então, eu acho que vale a pena fazer um acordo mesmo. A Dirlene está falando que a situação da mulher poderá gerar instabilidade emocional, pouco tempo para ela mesma. Isso. Com certeza, né? Tempo quase nenhum, né? Nenhum. Alexandre, em um momento de recessão,
Acho que as mulheres sofrerão mais. Eu também acho. Também acho. Tô vendo aqui um comentário da doutora Melissa. No caso da pandemia, sim, a gente está tentando abordar a perspectiva do mercado feminino, doutora Melissa, depois da pandemia, né? Porque, pelo que a gente pesquisou, tem muitos artigos que já dão indício que o trabalho remoto, tanto o home office como o teletrabalho, eles vão ser mantidos aí depois da pandemia. Então, esses novos contratos, essa transição, já que o momento que a gente está vivenciando, se Deus quiser, vai ser transitório, vai precisar de uma nova ótica, né? A gente vai precisar regularizar como que vai ser, porque as medidas foram tomadas aí justamente para poder conter a pandemia. Então, foi tudo muito rápido. Na verdade, a empresa, como você estava falando, houve uma aceleração muito grande, né? No que demoraria naturalmente, demandaria um tempo maior, aconteceu num espaço de tempo muito menor. Então, as próprias empresas vão ter que repensar suas formas de trabalho, né? Para se adaptarem a esse mundo agora com novas exigências. E talvez isso abra realmente uma porta para as mulheres, né? Nessa situação. Mas eu acho que isso não é assim, né? As coisas não são assim. Na minha opinião, isso vai demandar um tempo grande. As empresas não vão se adaptar. Acontecer, né? Deixa eu ver aqui. Que os comentários vão passando e depois a gente não vê. Me ajuda aí. A tendência é muito forte mesmo coisa. de ficar o trabalho remoto e tal. Deixa eu ver. Tô vendo muita gente conhecida que entrou aqui na live. Aproveitar enquanto a gente está procurando as mensagens aqui para agradecer a todo mundo que entrou. Ai, gente, é muita gente, só que não dá para a gente ficar falando, porque senão também a gente corta. Sim. Vamos lá, doutora Letícia. Vamos lá, doutora Letícia, como sempre abordando o assunto de extrema relevância. Bacana demais, esse meu colega de faculdade aí. Esse acordo tem que ser por escrito, a Dione está perguntando. Sim, isso foi uma preocupação muito grande. Inclusive, quando começou, né, as medidas a serem adotadas aqui em Belo Horizonte, eu fiz muito essa observação, porque as empresas estavam liberando todos os funcionários para trabalharem em casa e ninguém estava se preocupando em fazer o aditivo contratual. E precisa de fazer, né? Teve a relativização em alguns termos e tudo mais, mas é necessário. O que ele vai falar? Se está enquadrado aí no teletrabalho, na exceção do artigo 662, inciso 3º, que não precisa de controlar a jornada, como que vai ser? Precisa de ter, mas no início realmente não teve, ficou uma bagunça, até porque eu acho que as medidas foram até demoradas, né? Demorou um pouco a sair em todas as áreas, né? O governo acho que demorou um pouquinho. É isso que a gente está falando, né? As coisas acontecem, em regra é assim, não deveria ser, mas em regra é assim. As coisas acontecem, a lei sai e depois a gente vai correr atrás de poder adaptar, né? Como é que a coisa vai funcionar? Muitas vezes o governo não sabe nem dizer como que a coisa vai funcionar. A gente precisa de, aos poucos, ir estabilizando. Aí na hora que a gente está conseguindo normalizar tudo, vem uma situação como essa e traz, assim, necessidades que até então eram totalmente desconhecidas, né? Uma modalidade de trabalho que não se tinha pensado até então. E que agora, diante da situação toda que a gente está vivendo, e da necessidade das empresas se adaptarem a esse novo mundo, vai ser uma modalidade que vai tomar um corpo, né, muito maior. Elas vão realmente repensar, porque muitas empresas estão funcionando muito bem dessa forma. Você tem tido esse retorno? Estão muitas mesmo, empresas. Sim. A empresa do meu marido eles estão trabalhando, os resultados não têm deixado aquém. E
O funcionário está trabalhando muito mais, por quê? Produzindo muito mais, porque não tem trânsito, não tem o período, né, de deslocamento. Então, a hora dele de trabalho efetivamente é muito maior, a produção é muito melhor, né? Então, é uma realidade que acho que não tem. É o que a gente falou lá no início. O mundo não vai ser mais o mesmo, né? Pós-pandemia. Não vai ser. E realmente a pandemia acelerou a tendência aí da gente trabalhar em home office, trabalhar de forma remota, de teletrabalho, justamente porque para a empresa tem pontos muito positivos e também para o empregado, né? Todo o estresse do trânsito, tudo isso é levado muito em conta também. Eu acho que essas questões é que tem que ser apuradas, né? Como é que vai ser? Que modalidade é essa de trabalho? Como é que vai ser essa questão para não prejudicar também o empregador? Eu perdi aqui o comentário. Porque é uma situação não vivenciada pelo brasileiro, excepcional, até mesmo para o legislador, a Fabiana falou. A gente vai ter que agora correr atrás do prejuízo para poder tentar, né, reinventar as formas de trabalho. Nós, do direito de trabalho, durante esse tempo, dormia com uma medida provisória e acordava com outra. Que sufoco, realmente, Melissa. Estava desse jeito mesmo. Você dormia, quando você acordava, você já não sabia se você estava atualizada ainda. Muito provavelmente você já estava desatualizada. Porque antes de dar bom dia, você tinha que correr lá no Diário Oficial para saber o que tinha acontecido na calada da noite, né? Exatamente. Muitas delas foram publicadas de madrugada, né? Pois é, menina. Que mudança é essa, né? Diz que o mundo agora dos negócios se preocupa muito com a administração do tempo. Aí se fala muito desse mundo VUCA, né? Não sei se você já ouviu falar nessa classificação, que na verdade fala muito sobre essa questão do mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Isso, assim, se adapta tanto hoje à situação que a gente está vivendo, que não tem mais jeito das empresas não se adaptarem. Quer dizer, a mudança tem uma velocidade incrível, as mudanças. É difícil de prever, né, para onde a gente está caminhando. Tudo está muito interligado e vários sentidos por uma mesma coisa. Eu acho que essa classificação do mundo VUCA se adapta perfeitamente à situação que a gente está vivendo. Agora, então, mais do que nunca, o empresário, o empregador, que não tiver essa visão, ele vai se perder no tempo e no espaço. Exatamente. Exatamente. São paradigmas instantâneos exigindo novos comportamentos. É exatamente isso. Dirlene, paradigmas instantâneos exigindo novos comportamentos. Exatamente, Dirlene. A Dione, mas vocês não acham que este seria o momento ideal para trazer à realidade esta teórica igualdade entre homens e mulheres? E aí, doutora Letícia, o que você acha? É um mundo que a gente luta há muito tempo, né? Eu acho que, assim, a gente tentando ver essas perspectivas aí pós-Covid para o mercado de trabalho feminino, a gente, enquanto mulher, a gente tem que defender principalmente a luta pela igualdade em casa, sabe? A partir do momento que a gente realmente fica em home office, que foi resolvido, acordado com a empresa, é mais produtivo, é mais rentável, vai te dar um bônus para você pagar alguma conta em casa no lugar do Vale Transporte. E aí, como é que você vai fazer em casa? Opa, vamos negociar, né? Tem que negociar em casa. Você vai começar a tentar mudar a cultura do mundo com seus filhos, com seu marido, com seus pais. Afinal de contas, você está em casa, mas você está ali na figura de empregada de um contrato.
É, deu uma travada aí, Letícia. Ah. Paradigma aí. Sim. É, porque aí está claro, né? Se vai ter que haver uma negociação nesse momento que as empresas estão voltando e que as escolas ainda não estão voltando, se essa negociação fica por conta da mulher com o seu empregador, é a situação mais clara, que essa igualdade, na verdade, é uma igualdade totalmente, né, infundada, só para inglês ver essa igualdade constitucional de homem e mulher, porque na prática, numa situação como essa, o empregador do homem dificilmente vai se dispor a fazer esse tipo de acordo. A gente sabe, né? Agora, se a gente conseguir isso, eu acho que a gente chega lá onde os pesquisadores lá das universidades americana e alemã falaram que estão vendo como um cenário a longo prazo. Né? Se nesse momento a gente conseguir isso, eu acho que a gente vai ter um cenário favorável no mercado de trabalho para a mulher a longo prazo. Vamos ver pois aqui, a gente tem que ter essa perspectiva positiva em relação às coisas mesmo. Porque se a gente ficar pensando que vai só intensificar e potencializar todo o preconceito que a mulher já sofre no mercado de trabalho, nós vamos ficar louca. Temos que tentar mudar a cultura a partir de agora, tentar fazer com que os homens aí tentem negociar. A Melissa está falando aqui, muitas empresas têm vibrado como um home office, pois muitos funcionários melhoraram sua produção expressivamente. Mas isso tem que ser visto com cuidado, principalmente pela condição mental do trabalhador. Eu ouvi outro dia uma coisa sobre o home office que eu achei muito interessante. Que uma estudiosa aí falava disso antes e as pessoas não conseguiam entender muito, mas que agora, durante a pandemia, tempo de home office, isso está ficando muito claro. Que o home office, ele é, na verdade, uma forma de escravização desse trabalhador. Aí a pessoa que falou sobre isso, ela falou assim, eu não conseguia entender muito isso, não. Mas agora eu consigo entender perfeitamente, porque como a minha casa não tem, eu nunca tive um ambiente, um escritório, justamente para não ficar trabalhando em casa, né, para ter um momento em casa com a família, a escravização não só do trabalhador, mas a escravização da família, porque eu tive que montar um escritório na minha sala. Então, os meus filhos sabem que eles não podem passar do corredor para a sala. Porque eu estou trabalhando na sala. Então, o home office, ele é, na verdade, uma escravização do trabalhador e da família. Com certeza. Com certeza, isso daí também vai impactar muito, né? Em todo mundo, na verdade, se perdurar, vai mudar, né? A rotina da casa, é bem complicado. E nesse ponto também, eu já até li vários artigos relacionados ao teletrabalho e à intensificação aí da síndrome de burnout, né? Que é justamente a estafa do funcionário em razão de sobrecarga de trabalho. Ela deve, inclusive, entrar aí dentro dos anexos da OMS, vai ser reconhecida como doença laboral. Então, isso com o teletrabalho vai acontecer também. É gente sendo produtiva. Está dando uma picotada. Não só em relação às horas extras, mas também em relação à saúde de todo mundo. Fabiana está falando, marido concordando aqui do lado. O marido, vamos ver ótimo. Se o marido, na verdade, vai colocar a mão na massa, né? Vamos lá, né, doutor Flamber? Vamos lá ver os outros comentários, porque vai subindo. A Dione está falando, mas precisamos nos posicionar com relação ao empregador e ao companheiro. Ele também vai precisar se posicionar. Verdade. Então, se a mulher vai ter que se expor e vai ter que negociar, o homem tem que fazer da mesma forma, né? Vamos lá. Verdade, eu concordo.
esse posicionamento tem que partir de nós, mulheres. E aí, Com Letícia? certeza. Com certeza. A Eu também gente acho que vai a ter luta é que. incessante. A gente tem que. A gente Se vai ter que deixar homem encostar na fica. parede, né? Se não fica na posição que está confortável, infelizmente. Assim, ó, eu vou me arriscar, eu vou colocar o meu na reta para negociar com o meu empregador, mas você também vai ter que fazer isso. É isso aí, Johnny? Então, assim, os dois têm que partir para isso, né? Mas a gente entra também numa outra questão, que é a questão da renda. Então, se esse homem tem a renda, a maior renda da casa, aí vem aquela velha conversa que a gente conhece, né? Não, mas né? Se a renda predominante, que é quem arca mesmo com as despesas da casa é do homem, esse discurso, Sim, infelizmente, infelizmente vai ele vir à tona, fica. viu? Não, você E é negocia. realmente o que acontece. Mas vamos tentar mudar isso, né? Eu acho que a gente está na hora de virar essa chave Eu e concordo. encostar esses homens na parede, viu? Marido de Dona Fabiana aí, fala com ele que está na hora de virar essa chave. Quero saber se os homens que estão aí acompanhando com as suas esposas estão fazendo isso, estão dividindo as tarefas, estão ajudando, estão dispostos a negociar com seus empregadores para poder também dividir essa tarefa dos filhos e da casa com a mulher. Né? Eles podiam dar uma opinião aí masculina para a gente saber o que eles estão pensando a respeito, né? Na enquete que eu fiz no Stories, tiveram 2 pessoas falando que os homens estavam trabalhando mais que as mulheres. Eu acho que responderam uns 80. Olha pra vocês verem. Então, assim, acho que até eles têm uma noção de que na hora de divisão de tarefa doméstica, a mulher sai na frente. A Fabiana está colocando, ó, estou aumentando o som para ficar bem claro. É bom mesmo, ele tem que ouvir para depois dizer que não ouviu, né? Vamos Já lá. fica a dica, né, Fabiana? Fica a dica. Sim, doutora Letícia, muito tem se falado sobre a sobrecarga de trabalho. A Fabiana está dizendo que ele já entrou no ritmo. Que bom. Ótimo. Marido, tá, vamos lá. Esse negócio vai fugindo. A Edione colocou, a renda não interfere porque o trabalho vai continuar a ser feito. Pelo menos não deveria interferir, né? Mas a gente sabe que em alguns casos isso vai ser usado como justificativa para que só a mulher, né, se exponha nessa negociação aí com o empregador. Infelizmente. Só que ao invés de fazer na empresa, será feito em casa. O que importará será o que ela está falando, que isso não vai impactar na produtividade, né? Que o que vai ser feito lá será feito em casa. Eu acho que aí, Johnny, depende muito da atividade. O que você acha, Letícia? Eu também acho que vai depender um pouco da atividade, sim. Eu acho que sim. É tão relativo assim, né, não? A Melissa está falando, aqui em casa lava, passa e cozinha, só que não. Falando do marido. Aqui em casa a coisa já funciona assim, ó. O marido lava a louça é por conta dele. Só que assim, tem que ser no momento dele, sabe? Muito bom. Tem que ser no momento dele. A louça depois do almoço, às vezes, só vai ser lavada lá de noitão, entendeu? Isso às vezes me deixa assim um pouco nervosa. Mas isso é uma reclamação. Eu já vi um meme sobre isso. Diz que isso daí é em todos os homens, né? Eles lavam as vasilhas, a louça só no momento que eles querem ali, né? A mulher que se incomode. Diz que é todo mundo assim. Eu já ouvi falar, não sei se é assim mesmo. Mas vamos lá. Vamos ver. Nós já estamos caminhando para o final. Isso é Instagram, cultural, ele corta, gente. Né? Dá uma...
Isso é cultural. Nos países nórdicos, homens fazem. Vamos lá, me ajuda a achar aí, porque Licença toda hora esse negócio maternidade. some aqui. Os homens fazem Eles fazem, tudo. eles fazem licença maternidade. A cultura latina acha que o homem não tem compromissos com manutenção da casa ou educação dos filhos. Realmente isso é cultural. A gente vem aí com uma busca muito grande desde os séculos passados aí para a mulher até poder estudar, né? Imagina agora com esses direitos relativos ao trabalho, à igualdade de todas as formas, dentro de casa, fora de casa, sendo que a mulher não podia votar, a mulher não podia estudar, né? Tinha condições dentro do ambiente de trabalho muito piores do que o homem, né? Recebia menos, era mais explorado, mão de obra barata. Então isso aí é cultural e a gente tem evoluído. Acho que vai demorar muito, mas infelizmente a realidade que a gente tem é essa. Infelizmente é que a mulher ela sofre mesmo comparado ao homem aí. É, a... Então é isso, né? Eu acho que a gente não tem mais comentário aqui. Letícia, faz as suas considerações finais. Bom, acho que foi isso, né? O que foi proposto. A gente queria mesmo trazer um debate, ver como é que aconteceu aí a mudança do paradigma com o coronavírus, já que todo mundo teve que ficar em casa, a gente experimentou como é que seria o teletrabalho, o home office, e a gente quis justamente abordar as perspectivas do mercado de trabalho depois que tudo voltar à normalidade, já que tem uma tendência muito significativa de que as empresas continuem adotando medidas de trabalho remoto. Então, como é que o nosso trabalho vai ficar? Será que a mulher vai ter um ponto positivo na contratação? Será que não? Vai ter um índice maior de desemprego? Vamos começar a refletir, porque é hora da gente começar a mudar o paradigma e tentar fazer mudança dentro de casa ou fora de casa. Vai ser agora, né? Junto com os empregadores já vão... O papel aí está na educação que a gente vai dar aos nossos filhos, né? Tentando mudar isso nessa nova geração aí. E a gente tem que tentar fazer aí, virar essa chave. Vamos fazer o nosso papel, vamos virar a chave, vamos colocar na parede. Essa negociação tem que ser feita pelos dois, os dois vão ter que sentar com seus empregadores. Enquanto essa escola não voltar, como é que vai ficar essa questão do trabalho? Amanhã a gente vai ter uma live com a doutora Ingrid falando sobre comportamentos, né, na advocacia. Vai ser muito bacana, amanhã, 20 horas, né? E eu quero agradecer muito as pessoas que ficaram com a gente, né? Dione, Melissa, Poli, Fabiana, a Yaya, minha cunhadinha, Nicolas, Dirlene. Esse é o meu, ó, em casa ele tá fazendo direitinho o trabalho. Ai, tá mesmo? Tá, Nicolas? Me fala aí, verdade. Michele, Dora, minha amiga querida, em breve vai estar também fazendo uma live com a gente. Minha mãe também acompanhou a gente até o final, muito obrigada. Minha mãe que está à distância aí, foi bacana demais. Se empoderem, isso aí, mãe. Obrigada para todo mundo que ficou com a gente. Amanhã tem mais. Letícia, brigadão pela sua participação. Eu que agradeço muito pelo convite. Próxima. Foi ótimo estar com vocês. Muito obrigada, gente. Boa noite. Muito obrigada a todo mundo que participou. E vamos virar essa chave. Vamos colocar na parede. Vamos virar essa chave, que agora é a nossa hora. Tá na hora da gente virar esse jogo, hein? Exatamente. Beijo, beijo, beijo. Beijo, gente. Com Deus. Tchau. Com Deus. Tchau.